Olá, queridos alunos da Escola José Cardoso de Lima, como vocês estão? Aqui é a professora Cenilda Rocha, de Língua Portuguesa. Espero que todos estejam se cuidando, ainda estamos em período de isolamento. É com grande sentimento e satisfação que estaremos retornando às nossas atividades. Infelizmente, nós vamos estar na modalidade remota, que é isso, através de vídeos, lives, né, atividades complementares, para que vocês possam estar aí desenvolvendo o conhecimento de vocês neste período de isolamento. Infelizmente, ainda não teremos as aulas presenciais, devido aos cuidados que temos que ter com a nossa saúde. E com essa energia renovada e muita vontade de aprender, que eu espero que vocês busquem a dedicação, o compromisso, a responsabilidade, certo? Às vezes ouço questionamentos sobre se o ano vai ser aproveitado, se vai passar, se não vai passar, se vai valer nota, não vai valer nota. Não vamos focar nisso neste momento. Nós vamos focar no conteúdo, no nosso conhecimento, nessa aprendizagem. Porque através do conhecimento é que nós conseguiremos transformar em uma pessoa melhor, conseguiremos transformar a nossa sociedade, certo? Então, nós, professores, elencamos alguns conteúdos que consideramos relevantes para o momento, porque todos os conteúdos da nossa língua, que aprimoram a nossa língua, são importantes, porém, nós elencamos alguns agora que achamos fundamentais para relembrarmos alguns conteúdos que vocês já viram e estudarmos também o outro que vocês, com certeza, irão aí estar aprendendo e discutindo conosco, certo? Eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida. Eu gostaria que vocês prestassem atenção na apresentação do slide e depois poderemos estar aí tirando a dúvida de vocês, certo? Não se preocupem, fique tranquilo, vocês darão conta de toda a atividade. Não se esqueça que você é capaz. Basta tentar e, se errar, faça de novo. Então, eu vou começar a nossa aula fazendo a pergunta: o que é um texto? Né? Então, uma manifestação linguística é produzida em um determinado tempo e espaço, né? E ela se dá de acordo com o contexto. Eu posso fazer essa manifestação de comunicação de diferentes formas, através de um símbolo, de uma imagem, de um gesto, da palavra oral ou escrita. Então, tudo isso, ele forma um texto, né, dentro de um contexto, porque se a palavra ou a imagem, elas estiverem isoladas, separadas, elas não vão conseguir transmitir uma mensagem, elas não vão conseguir comunicar. E se não houve comunicação, ele não é um texto. Então, só é texto quando acontece a comunicação. E ela pode ser de diversas formas, né? Como eu já disse, através da imagem, através da palavra, através da oralidade, e assim vai. Observe uma definição, né, de texto que temos, texto é a manifestação da linguagem, pode ser definido como tudo aquilo que é dito por um emissor e interpretador, interpretado por um receptor, né? Então, para que haja comunicação, faz-se necessário um emissor e um receptor. Então, se ficar fora desse contexto, não acontece a comunicação, então ele não vai ser um texto. Aí a palavra, a origem etimológica da palavra, ela vem do latim textum, que significa tecido, entrelaçamento. Esse entrelaçamento de signo linguístico, ele produz um sentido, né? Observando, não se esqueça que tem que estar sempre dentro de um contexto. Se eu faço assim, não disse nada, um gesto, e você entende o gesto, então houve uma comunicação. Quando você faz assim, coraçãozinho, você indica saudade, eu te amo, né? Então, ela passou uma mensagem. Então, aí também é um tipo de texto, tem que ter o sentido. Então, essa palavra, ela veio do latim e significa esse entrelaçamento, ok? Então, vamos ver agora
Os tipos de texto. Nós temos aí o texto verbal. O que é esse texto verbal? É a que é expressada pelo meio da palavra escrita ou falada, né? Então, quando você está conversando, batendo papo, você está elaborando um texto oral. Quando você escreve uma carta ou uma notícia, algo assim, utilizando essas palavras, você tem um tipo de texto, e essa linguagem utilizada nesse texto é a linguagem verbal. Aí eu trouxe para vocês um poema e um texto escrito em palavras, transmitiu a mensagem em palavras, vocês vão observar. Pense, idealize, tente, faça, faça de novo, refaça e continue fazendo para ter o sucesso. Se você fazer e refazer, você conseguirá atingir sua meta, seus objetivos. Não vamos desistir. Não está sendo fácil para vocês, não está sendo fácil para a professora, mas o importante é a nossa fé em acreditar que tudo dará certo, ok? Então, aí o texto verbal. Aí eu tenho o texto não verbal. O que é isso, professora? Utiliza os signos visuais, que aí tem a mímica, as imagens, né, as cores. Então, a gente encontra, tipo, a placa de trânsito. Ela não tem palavras, mas já é conhecida por todos, pedestre e motorista. Né? Então, você já sabe o que significa. Então, ela passou uma mensagem. Então, se passou a mensagem, houve a comunicação e foi através de quê? De uma imagem. Então, a linguagem utilizada para essa comunicação foi o quê? A linguagem não verbal. Veja que eu trouxe aí, o primeiro quadrinho aí, nós temos um homem subindo a escada em busca de um troféu. E essa mensagem que eu trago para a gente hoje. Vamos dar o primeiro passo para alcançarmos os nossos objetivos, as nossas metas. Todos nós, seres humanos, temos objetivo na vida. Qual é o meu objetivo? E o que eu tenho que fazer para alcançar? E aí eu tenho que começar a traçar metas e dar esse primeiro passo. Então, agora, na hora da nossa educação, do nosso conhecimento, nós vamos dar o nosso primeiro passo. Tem aí também uma imagem, né, de uns amigos, um segurando a mão do outro, puxando o outro, ajudando, colaborando para vencer o obstáculo que eles estão enfrentando no momento. E assim temos que ser, um ajudando o outro, um segurando o outro, um motivando o outro, porque assim juntos conseguiremos atingir as nossas metas, conseguiremos esse troféu, esse sucesso que tantos almejamos, certo? Então, aí, através da imagem, nós conseguimos passar uma mensagem, conseguimos comunicar. Então, um texto não verbal. Temos aí a linguagem mista. Observe que essa linguagem mista é a mistura dos dois textos, do texto verbal e do texto não verbal. Então, da imagem e da escrita da palavra ao mesmo tempo. E essa mensagem aí trouxe uma reflexão sobre os cuidados que temos que ter com a dengue. Estamos em alta aí do Covid-19, mas não podemos esquecer que a dengue está presente na nossa sociedade e também necessita de cuidados porque ela também tem tirado muitas vidas. E nós não queremos perder a pessoa que amamos. Então, houve uma comunicação aí com a palavra e com a imagem, e nós chamamos isso aí de linguagem mista. Você sabe a diferença entre texto literário e não literário? O texto literário, ele traz um sentido conotativo. O que é conotativo? Ela que não está no seu sentido real. Quando você diz, aquela garota é linda, aquele garoto é um gato, aquela garota é uma gata. Então, você utilizou, no lugar de bonito, a palavra gato. Mas esse gato aí, no sentido real do animal? Não. O que você quis dizer? Que ela é bonita, carinhosa, companheira. Então, você pegou algumas características do animal e transmitiu para a garota. Então, não está no seu sentido real. Isso que é o sentido conotativo, certo? No sentido figurado. E no texto literário também, ele apresenta
ponto de vista pessoal do autor, o que, que ele sente, qual é a emoção, o que, que ele está vivendo no momento. Então, ele transmite isso através do seu texto, certo? Temos o uso da figura de linguagem, são diversas, vocês já estudaram algumas, veremos outras. Relembre aí, pesquisa o que é essa figura de linguagem, mas nós vamos estar abordando em um outro momento. E não se esqueça que no texto literário acontecem múltiplos significados de reflexão e emoção. O que quer dizer isso? Porque vai depender, você pode ler um texto várias vezes. Todas as vezes que você lê esse texto, vai depender do seu emocional, da situação que você está vivendo, que esse texto vai conseguir te motivar ou sensibilizar. Então, eu preciso ler esse texto diversas vezes, como qualquer pessoa. Então, também se você lê e outra pessoa lê o mesmo texto, cada um vai ter uma reflexão, uma emoção diferente, certo? Então, isso aí é a função. Qual é a função, o objetivo do texto literário? É motivar, é sensibilizar. Aí eu trouxe um poema de Braulio Bessa, Nunca é Tarde. Eu gostaria que depois vocês lessem esse poema, tá? Eu vou estar encaminhando para vocês, e vocês deverão fazer uma leitura, porque é um texto que tem o objetivo de sensibilizar, de emocionar. E ele é lindíssimo, ele traz a questão de que nunca é tarde para a gente fazer. Nunca é tarde para o rancor se transformar em perdão. Nunca é tarde para viver e aprender com a vida. Então, às vezes, a gente questiona que é tarde, né? Estamos retornando aí às aulas tarde demais. Só que o importante é que agora daremos o primeiro passo. Nunca é tarde para recomeçar. Vamos recomeçar e com determinação e compromisso. Aí nós vamos ver também sobre o texto não literário. Qual é o objetivo desse texto? É informar, convencer, explicar. Então, ele está no seu sentido real, que é o sentido denotativo. Denotativo vem de sentido real, vem de dicionário, lembra? De dicionário, denotativo, sentido real da palavra. Então, eu não posso deixar minha emoção, meu sentimento interferir nesse texto. É o que é escrito, por exemplo, nos jornais, na reportagem, nos noticiários, né? Vocês encontram muito esse tipo de denotação, no sentido real da palavra. Eu não posso, no meu objetivo aqui é só informar e explicar. Quando você está ouvindo um jornal, um noticiário sobre o Covid, eles estão explicando tudo sobre o índice de morte, o índice de curados, eles estão explicando os cuidados que deve ter, o que os laboratórios estão fazendo para solucionar o problema. Então, eles estão trazendo tudo isso muito claro, detalhado. Então, isso aí eles estão fazendo de uma forma que o objetivo é informar e explicar ao telespectador, certo? E aí nós chamamos de texto não literário. Nós temos também a diferença de tipos textuais e gêneros textuais. Às vezes confundimos, né? Por quê? Os gêneros textuais, eles trazem as características que têm tem a mesma finalidade dentro de um texto. Que aí nós temos a crônica, o e-mail, a bula de medicação, e vários, são inúmeros, são diversos os gêneros textuais. Agora, os tipos de texto, eles apresentam uma estrutura linguística, que tem o objetivo, né, e a sua finalidade. Então, quais são esses tipos de texto? O texto narrativo, dissertativo, descritivo, injuntivo. Então, são tipos de texto, eles têm uma estrutura, eles têm uma finalidade, que nas próximas aulas nós vamos ver a diferença deste texto, né, desses tipos de texto, que é o texto narrativo, dissertativo e injuntivo, descritivo. Então, teremos aí depois a diferença de cada um deles. Mas o importante agora é que vocês consigam diferenciar de gêneros e tipos textuais. Os gêneros, eles têm as características comuns presentes em todos os textos, né, com a mesma finalidade. E já o tipo de texto, ele traz uma estrutura linguística com a finalidade e objetivo, certo?
Aí, estarei encaminhando para vocês algumas atividades. Então, a ação gera motivação. Então, nós só vamos sentir motivados a realizar a atividade fazendo. Então, sentiu dificuldade em fazer, refaça, tira suas dúvidas, mas essa aprendizagem, esse conhecimento é importante para você, aluno. É importante que a gente faça e só fazendo que a gente aprende, certo? Não se esqueça. Então, não se esqueça o que é texto, os tipos de texto, que é verbal, não verbal, e a linguagem mista. Nós temos também o texto literário e não literário. Veja a diferença de que é gênero textual e tipo textual, certo? Até a próxima aula, e aí estou com muita saudade, aguardando, ansiosa pelo nosso retorno. Um beijão, e enquanto isso, iremos aí continuar com a nossa comunicação através dos meios de comunicação. Abraço.